Você sabe o que está trafegando no seu header Authorization Bearer quando usa JWT, ou você só deu um npm install na biblioteca da moda e seguiu com a vida? Se eu te perguntar agora, você saberia dizer, sem olhar, qual algoritmo que está criptografando seu token que autoriza o seu usuário? Saberia explicar como ele funciona? Sabia que o cliente pode trocar esse algoritmo e se seu backend estiver mal configurado ou otimizado, o token pode passar como se fosse válido? Então esse vídeo aqui é para você. Hoje a gente vai continuar falando sobre tokens e um pouco mais a fundo sobre o ecossistema JAWS como um todo. E entender que às vezes ele pode ser uma péssima ideia. Então já cria seu token aí com validade de 100 anos para não ter que ficar trocando enquanto testa sua API, que o vídeo já vai começar. Olá devs, eu sou Bernardo Lobato e hoje a gente continua a nossa jornada nos mundos dos tokens, dessa vez bem mais específicos nos tokens autocontidos. Esse vídeo é uma continuação direta do Anatomia de um Token 1, onde eu falo de uma maneira um pouco mais genérica sobre os tipos de token e suas características. Então se você ainda não viu, link aqui no card e já deixa aberto numa abinha aí do lado para começar a assistir quando esse aqui terminar, fechou? Em resumo, caso você ainda não tenha visto o anterior, tokens autocontidos são credenciais que carregam toda a informação e autoridade necessárias dentro de si mesmo, permitindo que o servidor valide quem é e o que você pode fazer sem precisar consultar um banco de dados a cada requisição. E aí na tela temos o exemplo de um token autocontido codificado com base 64. E para a gente começar a nossa discussão desse vídeo, temos que entrar obrigatoriamente no ecossistema JAWS, ou JSON Object Signing and Encryptation. Esse ecossistema é quem define as especificações criptográficas utilizadas por esses tokens JWT. Ele, resumidamente, possui 4 pilares: o JWS, JWE, JWA e JWK. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Mas antes, você pode se perguntar qual é a relação entre o JWT e o ecossistema JAWS. JWT é o formato do token, enquanto JAWS é o conjunto das especificações que define como esse token vai ser assinado e criptografado. O JWT pode ser entendido a grosso modo como uma instância de um token JAWS. Vamos começar falando do JWS. O JWS, ou JSON Web Signature, é a especificação dentro do ecossistema JAWS responsável por garantir integridade e autenticidade de um dado, assegurando que a informação não foi alterada desde que ela foi criada pelo emissor do token. Ou seja, uma vez que o token é criado, ele nunca mais pode ser alterado sem se tornar inválido, o que nos dá uma segurança de que aquela informação foi passada e que, uma vez validada, a gente pode confiar nela. Ele funciona através de uma assinatura digital. Atenção aqui para a palavra assinatura, que ela vai ser útil. Que vincula um cabeçalho, que é onde a gente coloca o algoritmo de criptografia utilizado, e um conjunto de dados, que a gente chama de payload, utilizando uma chave secreta simétrica ou um par de chaves pública e privada no caso de criptografia assimétrica. O resultado final é a famosa estrutura de 3 partes separada por pontos e codificados com base 64, que a gente já conhece e já viu em outros vídeos também. E permite ao receptor desse token, a nossa API, validar matematicamente se o emissor é confiável e se o conteúdo permanece intacto, embora, por padrão, os dados continuem visíveis para qualquer um que consiga decodificar essa string base 64. Vejamos um exemplo. E um adendo aqui nessa parte, ok, gente? É extremamente importante que você entenda esse funcionamento específico do JWS, pois ele é a base para todos os outros conceitos que a gente vai falar nesse vídeo aqui, ok? Então, se não ficar claro para você como ele funciona internamente, fica à vontade para voltar para esse ponto do vídeo quantas vezes quiser, que eu vou tentar ser o mais didático possível. E vamos começar com JWS com chave simétrica. No processo simétrico, emissor e receptor podem compartilhar a mesma chave. O emissor usa essa chave secreta para gerar um hash da assinatura e o receptor usa a mesma chave para gerar o hash novamente e comparar com o token que ele recebe. É como um aperto de mão combinado previamente no escuro. É importante ressaltar aqui também que o auth server aí do exemplo não precisa ser necessariamente um serviço à parte, viu? Pode ser a própria API ou o seu próprio back-end que também faça esse papel de authorization server. E que o cliente aqui nesse caso
que é um front-end, não tem acesso a essa chave de criptografia, ok? Ficamos claros aqui? Agora vamos falar um pouquinho do JWS com a chave assimétrica, que usa um par de chaves público e privada. Aqui o jogo muda um pouquinho. O emissor usa uma chave privada que só ele tem acesso para assinar esse token. O receptor usa uma chave pública que pode ser divulgada, que qualquer um pode ter, apenas para validar essa string. Basicamente, o funcionamento normal de uma criptografia assimétrica. Infelizmente, eu não posso entrar em mais detalhes aqui sobre o funcionamento desse tipo de criptografia assimétrica, sem estender esse vídeo, que ele fique demasiadamente denso e longo. Mas por hora, basta saber que a chave privada assina o hash e a chave pública valida. Você pode até se perguntar nesse momento agora, existe uma infinidade de algoritmos de criptografia. Como o emissor e o receptor sabem qual deles está sendo utilizado dentro do meu token para poder decodificar? Como ele sabe também quem gerou esse token? A resposta para isso está no header. Esse componente é o metadado que instrui o servidor sobre qual algoritmo e qual chave devem ser utilizados para validar essa assinatura do token. Portanto, todas as informações relevantes a respeito da validação estão nele. Mas será que isso não é um problema? Você me pergunta. Não é inseguro expor tanta informação assim? Sim, podemos ter um baita de um problema, mas calma que a gente chega lá. Além do header, o payload também já tem algumas claims que são um conjunto de chave-valor que já são pré-definidas, que a gente chama de registered claims. Eles são campos padronizados definidos pela RFC 7519 que ajudam a gente a tratar de interoperabilidade entre sistemas. Essas claims são todas opcionais, porém bastante recomendadas. A seguir, um breve resumo. ISS, ou Issuer, identifica quem emitiu o token, com a URL ali do seu sistema de autenticação. Sub, ou Subject, identifica o sujeito do token, geralmente o ID único do usuário ali nessa padronização. O AUD é o Audience, ele define quais os destinatários ou APIs podem aceitar esse token. O EXP é o Expiration Time, ele define quando o token deixa de ser válido. O NBF, o Not Before, é um timestamp que define o momento exato antes do qual o token não deve ser aceito. E até Issued At, um timestamp de quando o token foi gerado. JTI, ou JWTID, é o identificador único para esse token, que é essencial para implementar ali em listas de revogação ou em alguns tipos de ataque. Além desses campos, você pode utilizar o seu próprio objeto JSON dentro do payload, que ele vai trafegar nas requisições, o que acaba sendo bastante comum. Nesse objeto, a gente pode colocar dados de autorização, quais as roles esse usuário tem acesso, qual o perfil dele, etc, etc, etc. Mas eu quero grifar dois pontos aqui que são extremamente importantes quando a gente vai trafegar esse payload na nossa rede. Como esse objeto trafega livremente nas suas requisições através do authorization, nada de colocar dados sensíveis, hein, gente? CPF, e-mail, endereço, nome completo. Sempre trafegue o mínimo de informações possíveis que possam apenas autorizar aquele usuário a acessar ali algum recurso definido que ele possa ter acesso. Inclusive, esse é um ponto bem importante quando a gente está falando de LGPD e pentests. Quem já passou por esse tipo de auditoria sabe muito bem do que eu estou falando. O segundo ponto aqui é prestar atenção no tamanho desse objeto. Repare que ele sempre vai trafegar em todos os requests autenticados, portanto, se ele for muito grande, aumenta e muito a latência. Eu já vi em mais de uma ocasião tokens de mais de 1 megabyte sendo trafegados na rede interna, o que acabava deixando a aplicação inteira extremamente lenta. Já imaginou um GET qualquer ali, onde deveria retornar, sei lá, só um ID qualquer, e você ter que trafegar informações gigantes de token ali? Pode prejudicar bastante os seus endpoints. Tudo bem até aqui, gente? Se não conseguiu compreender por completo, pode voltar nessa sessão quantas vezes quiser, mas aqui no vídeo a gente precisa seguir em frente e falar sobre os outros pilares. E o segundo pilar da especificação JOSE que a gente vai falar aqui é o JWE. Esse cara é regido pela RFC 7516 de 2015. O JWE, ou JSON Web Encryptation,
É a especificação voltada para a confidencialidade, garantindo que o conteúdo do token também seja legível para qualquer pessoa que não possua a chave de identificação. Diferente do JWS, que acabamos de ver, que apenas assina os dados para garantir integridade, mas expõe o payload, o JWE utiliza algoritmos de criptografia autenticada para transformar também o payload em um texto cifrado. Ou seja, agora não temos mais acesso aos dados do token sem a chave de criptografia utilizada. Sua estrutura é um pouco mais complexa que o JWS, composta por 5 partes em vez das 3 que a gente viu anteriormente. O cabeçalho, a chave de criptografia, o vetor de inicialização, o texto cifrado e a tag de autenticação. É o padrão ideal quando o token precisa carregar informações sensíveis, mas que não podem ser expostas via base 64, como dados pessoais ou qualquer tipo de segredo de negócio. Infelizmente, internamente, esse token é um pouco mais complexo para poder colocar aqui nesse vídeo junto com todos os conceitos que a gente vai ver, mas eu vou tentar explicar um pouquinho o fluxo. Na criação de um JWE, primeiro a gente criou o header com os algoritmos especificados. Depois a gente codifica esse header utilizando base 64 e aí sim a gente vai gerar a Content Encryption Key, ou CEK, que é uma chave simétrica e aleatória. Na sequência, a gente vai gerar um Initialization Vector aleatório, que é algo que vai ajudar a gente a criptografar o payload. Então a gente criptografa o payload utilizando a chave que a gente acabou de gerar, mas esse fator de aleatoriedade. O importante aqui é que a gente utiliza com algoritmo de criptografia autenticada, como por exemplo o AES GCM. E o resultado desse algoritmo, dessa criptografia, é um ciphertext e um elf tag, que são artefatos próprios desse tipo de criptografia. O próximo passo é criptografar essa chave que a gente gerou aleatoriamente, utilizando a chave pública do destinatário, que é o algoritmo que está definido ali no header. E por último, a gente codifica a chave de criptografia, o vetor de inicialização, o ciphertext e a elf tag, utilizando base 64. E aí a gente concatena todas essas 5 partes e cria o nosso JWE, ok? E para decodificar, tão simples quanto. Primeiro a gente separa o token nas 5 partes, depois a gente decodifica o header que está na base 64, depois a gente descriptografa a chave de criptografia utilizando a chave privada do destinatário. Lembre-se que nesse caso o destinatário tem que ter essa chave também, viu? Mas o destinatário é diferente de cliente. Depois a gente utiliza essa chave que acabamos de descriptografar, o vetor de inicialização e a elf tag para descriptografar o ciphertext, que é o nosso payload. Então a gente valida a nossa elf tag durante a descriptografia e recupera o payload original. Complicado, né, gente? Eu acho que esse tipo de token vale um vídeo específico para ele. O que você acha? Comenta aqui que eu já coloco na fila para a gente não perder o fio da meada. Felizmente, as bibliotecas de JWE de hoje em dia normalmente abstraem muito bem o funcionamento interno desse tipo de token, a ponto que você quase nunca precisa lidar diretamente com os detalhes criptográficos ali, com a criptografia em baixo nível. Seriam implementações simples como um encrypt, onde a gente passa um payload e a chave pública, conforme a gente está vendo aí na tela. Mas antes de continuar, peço que já cheque se sua inscrição está certinha aqui no canal, se já deu like e deixa um comentário para engajar, combinado? A cada like o YouTube passa esse vídeo para mais 5 ou 10 pessoas, então se você está gostando desse tipo de material, desse tipo de conteúdo, dá essa força aqui pra gente para ganhar atração aqui no canal, fechou? Voltando para o vídeo, agora vamos falar de outro pilar. O JWK, ou JSON Web Key, regido pela RFC 7517, é a especificação que padroniza como chaves criptográficas devem ser representadas e transportadas no formato JSON, o que acaba eliminando aquela necessidade que a gente tem de lidar com formatos complexos ou formatos binários, como os famigerados arquivos .pen, por exemplo. Ele permite que um servidor de autorização publique suas chaves públicas em um endpoint, normalmente ali um endpoint finalizado com jwks.json. E a partir daí, as APIs possam baixar essas chaves dinamicamente
e validar as assinaturas dos tokens que foram gerados com a chave privada, sem precisar das chaves hard-coded ali dentro do nosso código ou das nossas variáveis de ambiente. Através de campos como o KID, o JWK pode facilitar a rotação dessas chaves e o suporte a múltiplos algoritmos simultaneamente, evita o erro de chave fixa no código, né? O servidor de autenticação expõe o JSON com as suas chaves públicas. Sua API baixa esse JSON, procura o ID da chave que veio no header do token e faz a validação de acordo com essa especificação. O JSON Web Algorithms, regido pela RFC 7518, é o conjunto de algoritmos criptográficos padronizados usados pelos tokens da família Joseph. Ele define quais algoritmos podem ser usados para assinar, criptografar ou proteger esses tokens, como JSON Web Token, JSON Web Signature, JSON Web Encryptation. Em palavras simples, o JWA é a lista de algoritmos credenciados que esses tokens podem usar sem fugir da especificação. Há alguns exemplos desses algoritmos aí na tela. E é aqui que a gente começa a encontrar os grandes potenciais problemas com essa abordagem do Joseph no geral. O grande ponto crítico aqui é o que a JWA é a fonte da Cipher Agility, ou seja, por oferecer tantas opções, algumas inclusive hoje consideradas fracas ou obsoletas, ela acaba delegando ao desenvolvedor a responsabilidade de escolher o que é seguro, o que abre margem para vulnerabilidades que a gente já vai entender um pouco melhor. Falando um pouco mais sobre Cipher Agility, essa é uma filosofia de design e sistemas de segurança, como com a utilização do ecossistema Joseph, que permite que o protocolo suporte múltiplos algoritmos de criptografia e mude entre eles, né, sem necessidade de reescrever ou, em alguns casos, até de refazer o deploy da aplicação. Na prática, isso significa que o token carrega no seu cabeçalho a instrução de qual o algoritmo que o servidor deve usar para validar aquele token, oferecendo bastante flexibilidade para atualizar esse algoritmo caso um que esteja sendo utilizado atualmente fique obsoleto. Muito bom, certo? Na teoria, sim. Mas por que isso seria um problema? Para o desenvolvedor, essa liberdade acaba sendo uma faca de dois gumes. Ela introduz uma complexidade perigosa, onde o servidor pode ser enganado a aceitar algoritmos mais fracos ou inexistentes, transferindo a responsabilidade da segurança da especificação para quem está implementando. E muitas vezes o desenvolvedor não é versado em nada relacionado à segurança e vai implementando tudo ali no default conforme chega na API que ele acabou de instalar. A partir daí, a nossa API fica vulnerável e muito a um ataque chamado Algorithm Confusion. Funciona assim. Esse ataque explora uma falha de implementação onde o servidor confia cegamente no cabeçalho do token. Como o padrão Joseph permite que o algoritmo seja definido como known, previsto originalmente ali onde a segurança já é garantida por outros meios, normalmente numa rede interna, por exemplo, um atacante pode pegar um token legítimo, alterar o seu conteúdo, como mudar as roles de um usuário para admin, por exemplo, modificar o header para excluir o algoritmo atual e remover completamente a assinatura final. Se o back-end estiver utilizando uma biblioteca vulnerável ou simplesmente mal configurada, que aceita esse tipo de parâmetro, ele lerá o header, verá que nenhum algoritmo é necessário e processará o payload alterado como se fosse válido, ignorando a ausência de uma assinatura digital. É a versão digital do "é verdade esse bilhete". Essa que eu expliquei aqui, gente, é uma variação mais simples desse tipo de ataque. Existem outras variações que não são simplesmente remover o algoritmo, tá? Mas trocar de um algoritmo A para o algoritmo B também permite que algumas liberdades sejam tomadas até a gente conseguir obter o token de outros usuários, mas eu acho que não cabe muito nesse vídeo aqui, ok? Se você acha que esse é um conteúdo interessante, deixe um comentário aqui que eu preparo um vídeo só sobre esse tipo de ataques, combinado? E não pense você que está livre desse tipo de problema, não. Como a gente vai ver, isso já causou uns transtornos grandes por aí. Em 2015, um pesquisador chamado Tim McLean revelou que bibliotecas extremamente populares em diversas linguagens, como Node.js, Python, Ruby, PHP,
aceitavam essa inexistência de algoritmo por padrão. Como essas bibliotecas eram a base de autenticação e autorização para milhões de aplicações, sistemas inteiros gigantescos ficaram expostos da noite para o dia. Qualquer um podia pegar um token de usuário comum, mudar para admin, trocar o header para none e entrar no sistema. Eu vou deixar aqui na descrição alguns links que expliquem vários casos dessas situações que a gente viu aqui, caso você queira pesquisar melhor. Temos vários casos documentados de problemas também similares a esse, com empresas grandes, como a Shopify ou da própria Microsoft. Também link na descrição. Acho que o lance aqui é que o header do token pode ser controlado pelo cliente. Logo, o nosso back-end não pode confiar nele para escolher o algoritmo. Isso acaba sendo um erro de design. Aqui o lance é jamais aceitar o algoritmo que vem do cliente e manter no seu servidor um tipo de whitelist com os algoritmos permitidos. E as melhores libs de JWE já atendem esse requisito de maneira bastante facilitada. E com tudo isso exposto, vamos finalmente falar agora sobre o Paceto. O Paceto, ou Platform Agnostic Security Token, é uma especificação de token de segurança projetada para ser uma alternativa inerentemente segura ao JWT ou a esses tokens do ecossistema JOSE, ao adotar o padrão de filosofia Cipher Rigidity, ou rigidez de cifra em bom português. Diferente do JWT, onde o cliente pode escolher o algoritmo no header, o Paceto utiliza versões fixas e imutáveis, como a V1, V2, V3 ou V4, que implementam apenas algoritmos criptográficos modernos e de alta performance, como o ED 25519 e AES 256 GCM, impedindo completamente ataques de algoritmo confusion ou a falta de algoritmo no header. No Paceto, você escolhe entre assinar ou criptografar o token. Assinar seria semelhante ao que a gente viu no JWT ou JWS, em que os dados ficam expostos, porém imutáveis. E aqui todas as restrições que se aplicam a um se aplicam aqui também. Já os tokens criptografados seriam semelhantes ao JWE, com dados criptografados e não podendo mais ser expostos ali dentro do cliente, por exemplo, ou de maneira geral para quem não tem a chave de criptografia. A estrutura de um token Paceto é um pouco diferente. Apesar dela ainda ter 3 partes diferentes, a gente já vê que a primeira parte ali a gente já não tem mais aquele header completo. A gente tem a versão do algoritmo utilizado, o purpose, que ali no caso é o propósito, né, que pode ser local ou público, e o payload, que são os dados configurados de maneira semelhante aos outros tokens que a gente já viu. Bom, depois de passar por JWS, JWE, entender o perigo da Cipher Agility e ver como gigantes, como grandes bibliotecas de mercado ficaram expostos pelo simples alg none, a pergunta que fica é: JWT vale realmente a pena? A resposta curta é um retumbante sim. O JWT é padrão da indústria, é regido por RF6, e se você configurar sua biblioteca corretamente, desativar algoritmos fracos e for muito rígido na validação, ele funciona muito bem. O problema não é a ferramenta, é a liberdade excessiva que o ecossistema JOSE te dá. E quando o desenvolvedor não é tão ligado nessas questões de segurança, pode dar problema. Mas, por outro lado, se você está começando um projeto novo hoje e quer dormir tranquilo, sem se preocupar se a próxima vulnerabilidade de algoritmo confusion vai derrubar o seu sistema, dê uma chance ao Paceto. Ele troca a flexibilidade perigosa pela segurança por design. É o famoso menos é mais. Menos opções de erro para você, mais segurança para o seu usuário. E você, já conferiu se o seu back-end aceita algo none hoje? Faz esse teste e depois volta aqui nos comentários e me conta se você levou um susto ou se sua casa está em ordem. Se esse mergulho técnico nesses ecossistemas e nesses tokens te ajudou a entender melhor o que acontece por baixo do capô da sua autenticação e autorização, peço mais uma vez que deixe o like e se inscreva aqui no canal. Se você acha interessante, compartilhe esse vídeo aqui com o seu time, com o seu tech lead, deixa um comentário aqui para aumentar o engajamento, que a gente está começando a ganhar atração. Combinado? Mais uma vez agradeço a sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo.